Boa noite, fraternidade. Boa noite, amigos. Boa noite, casa tão querida do meu coração. Estou tão grata de estarmos juntos nessa noite para refletirmos um pouquinho acerca de uma efeméride tão fundante de todos os anos de nossa vida. Baseei-me aqui na antologia mediúnica do Natal, por espíritos diversos, tá bom? Psicografia do nosso Francisco Cândido Xavier, que nos traz mensagens ao clarão do Natal. O tema que nos traz, então, as reflexões nessa noite é Eis que chega o Natal. Chega, então, essa data tão cara a todos os nossos corações, cujas lembranças rememoram-nos eventos felizes, momentos já passados, trazem um sentimento também de melancolia em nossa alma tão profundo, porque já vivemos muitos natais e muitas eras. É chegado o Natal. E embora aprendemos aqui com os espíritos em diversos textos, diversas produções, fraternidade, embora a sociedade humana ainda tente transformar essa data tão espiritual num momento corriqueiro, que fosse uma data comercial, mas não. Temos essa dificuldade na Terra ainda, né, pessoal, de transformar momentos felizes, datas fundamentais em pontos comerciais, né? Fazemos isso com o dia em que lembramos das mães, o Dia das Mães, da mesma sorte com o Dia dos Pais, né? Queremos transformar datas que são principalmente reflexivas em momentos apenas comerciais, e não se trata disso. E não vamos nunca fazer isso. Já fizemos, não mais, com relação ao Natal de Nosso Senhor. Natal nos rememora a descida gloriosa à terra sofrida do Rei Solar, como diz Divaldo Pereira Franco. Desce Jesus, a estrela dos nossos corações, que nos guarda desde sempre como guardião planetário, governador, mestre e senhor, nosso guia e modelo. Desce essa alma designada por Deus para cuidar de nós na Terra e que, no entanto, nos chama apenas amigos, né? Quer nos considerar amigos. Desce das mais altas esferas e vem a nós. Vem no seio de mulher, nasce numa manjedoura simples, né? Lecionando desde o seu primeiro instante a humildade, a simplicidade necessárias para o nosso adiantamento moral na Terra. Eis que vem Jesus, né? Desce das mais altas esferas e vem estar conosco na Terra. Eis que é Natal, mais uma vez na Terra, fraternidade. Lembramos com o coração tomado de emoção que há 2000 anos estava Jesus caminhando entre nós, em sua única encarnação na Terra, mas tão fundamental para nos colocar de volta ao eixo, sendo ele o caminho. A ciência declara: eu sou o caminho, né? E a verdade é a vida. Tão fundamental para nós que ele divide a história da humanidade entre antes dele e depois dele. Vem Jesus instaurando na Terra o primeiro Natal. E cada vez que o calendário terreno vira, temos esse momento, essa pausa na azáfama cotidiana, na correria de todos os dias, na busca incansável, às vezes por quimeras, ou por sonhos que não se realizam, ou por ideais que não alcançamos, né? E paramos a nossa agenda para refletir. Eis que chega o Natal, é Natal de novo na Terra. Os dias correm céleres na pauta terrena, fraternidade, né? Vivemos aqui imersos na matéria densa, os espíritos alertam que a matéria corre o risco de nos arrastar se permitirmos, né? O tempo na Terra é pouco, essa que é a verdade. Quanto tempo poderíamos viver encarnados? Com o avanço da ciência nos dias de hoje, poderíamos contar aí com 100 anos, né? Um século, talvez um pouco mais, pessoal. Mas o André Luiz nos alerta, nos elucida que 100 anos é um pingo na eternidade, né? Uma vírgula na eternidade, é um ponto na eternidade que se abre para nós, né? Espíritos, a partir do momento que saímos das mãos de Deus para a nossa caminhada, imortais, né? Não morremos, não existe morte
para o espírito, que existe a sensação da vida orgânica, todas as vezes que estamos na matéria, imersos na matéria densa, mas não morremos, né? Emmanuel nos alerta que sairemos da morte quantas vezes nos forem necessárias, quantas vezes preciso for, mas da vida jamais sairemos. Então os dias passam para a eternidade, céleres na pauta terrena, né? E mais uma vez o calendário juliano vira, dobra-se. 12 meses passam com uma velocidade impressionante. As 4 estações se sucedem e chegamos novamente a mais um Natal. Essa pausa no nosso calendário que nos faz rememorar aquele que, sendo nosso modelo, nosso guia, quer ser reconhecido apenas como nosso amigo e chamado de nosso pastor, né? Foi assim que ele disse. Lembram? Naqueles momentos que precediam o Gólgota, Jesus assim se definiu para nós, né? Ele diz que, vamos lembrar, para a gente encontrar o sentido de novo do Natal em nossas almas, Jesus falou, né, para os discípulos, naquela ceia, para que eles falassem para nós. Porque Jesus sabia que as palavras dele não passariam, né? Que a boa nova cruzaria os séculos, os milênios, e chegariam até nosso coração, deixando de ser recalcitrante após muitas vidas. Chegariam até nós, neste momento, para que nos rendêssemos à beleza da boa notícia dele, né? Naquele momento, ele fala, pois que já não vos chamo servos, não é fraternidade, ele não é nosso Senhor, então a gente deveria ser os servos dele, né? E ele explica, porque os servos não sabem do que fazem o seu Senhor. Não é verdade? Pensemos aqui nos estamentos terrenos, pessoal. Quando sobe na hierarquia humana, qual é o acesso que a gente tem à agenda de alguém que está muito acima hierarquicamente da gente? Pensa num chefe, por exemplo, de hierarquia muito superior. Qual é a capacidade que a gente tem de acessar a agenda dele? Nenhuma, né? Aí ele fala, já não vos chamo servos. Porque o servo nem sabe o que faz o Senhor, não sabe mesmo. Mas eu não. De tudo que o Pai me ensinou, eu tenho compartilhado convosco. Eu vos tenho chamado amigos. Esse é o aniversário, pensemos assim, tá? Embora a algavaria na terra, aos conceitos equivocados terrenos queiram nos levar ao momento comercial, não deixemos. É o momento de rememorarmos que o nosso Mestre Senhor esteve entre nós, convidando-nos em sua única encarnação a sermos amigos dele, porque ele sempre foi nosso amigo, né? Pois que consta no Eclesiastes, desde antes que estivesse aí, eu sou. Jesus é, né? E ele nos convida a sermos amigos dele. É Natal. É quando rememoramos a descida gloriosa do nosso amigo à terra. Ele se reconhece, ele quer que o reconheçamos como amigo, pois que é nosso pastor. Também não foi ele que falou da alegria do pastor, comparando-se então ao pastor divinal que nos pastoreia, que nos reconhece, sinta-se reconhecido por Jesus em seu nome, em sua história, em sua vida de fraternidade. Não é assim? Quando a gente vai no interior, quando um pastor pastoreia o seu gado, ele reconhece o seu gado. Se houver uma mistura, né, ver um animal de outro campo, ele reconhece, não, esse não faz parte do meu rebanho. É assim que Jesus, então, de maneira simples, o mestre busca na simplicidade do cotidiano elucidar-nos acerca das verdades espirituais, né? As belezas são simples. Se tiver que complicar muito, deixa de ser algo que nos toque. Por isso que a gente sai de Deus simples e ignorantes. Porque a simplicidade, como diz Leonardo da Vinci, é o supra-sumo da beleza, né? E de maneira simples, a gente sai das mãos de Deus belos. Por isso simples, né? E de maneira simples, Jesus nos fala qual é a alegria do pastor quando ele deixa 99 ovelhinhas resguardadas no redil e vai atrás daquela 100ª, meu Deus do céu, que se perdeu, que quase se tresmalhou nos penhascos da vida. E a alegria do pastor trazer de volta, abraçado a sua ovelha. É assim que Jesus sente-se com relação a nós, né? Sintamos-nos abraçados, acolhidos pelo nosso pastor divinal. É Natal, fraternidade. Rendamos graças àquele que está entre nós, que vai conosco, que nos sustenta por ser nosso irmão maior e, em verdade, nosso maior amigo. Vou contar para vocês uma lenda, que é uma lenda cristã, que diz respeito ao Natal, pessoal. Para a gente pensar sobre o valor dessa data, tá bom? Diz que o homem não reconhecia o valor do Natal, não conseguia entender, né? Como um enviado divinal poderia fazer-se homem entre nós.
Então ele achava que era uma lenda apenas. No entanto, ele era bom, apenas era ignorante. Tá bom? Então tenhamos paciência também com aqueles que não compreendem aquilo que a gente já compreendeu, entendendo que cada um de nós está num degrau da própria ascese e do entendimento espiritual. Aquele que não entende as verdades que eu já entendi hoje, terá o seu tempo de entendimento também, respeitemo-lo e deixemo-lo, né? Por isso que o Chico dizia, eu deixo o outro ser como ele quiser ser. E, gente, é às vezes como ele consegue ser, né? E aí o Chico falava, eu não, eu sou como eu devo ser. Muita sabedoria, né? Então, o homem era bom, só era ignorante. Não conseguia compreender a descida gloriosa do Messias à Terra, né? Achava que era uma lenda. Mas era bom. Tentava fazer o bem, tentava ter uma vida correta, digna, honesta, reta, né? Uma vida proba. O anjo da guarda compadeceu-se da sua ignorância. E diz a lenda que um dia, numa noite de Natal, quando todos se reuniam numa capelinha, era uma cidade interior, né? Ele vivia num local assim mais afastado, mas ermo era uma fazenda, né? E aí quando todos se recolhiam naquela noite de Natal na capelinha para orar, o homem ficou do lado de fora da casa pensando, né? Sobre o Natal, se aquilo seria verdade mesmo, achava que era uma ilusão. De repente ele vê fechar-se o tempo, forma-se possível tempestade. E ele, então, vai se preparando para entrar dentro de casa, quando ele vê que os pássaros começam a se bater na parede do celeiro, que lá tinha um celeiro, escola da natureza. Né? Os animais pressentem antes fenômenos sísmicos, fenômenos meteorológicos, né? Fenômenos da natureza. Observemos a escola da natureza, que é muito sábia, é uma escola para todos nós, porque nós fazemos parte da natureza, né? Muitos dos danos no meio ambiente hoje são porque o homem se sentiu fora da natureza. Então, nós fazemos parte da natureza. Nós somos parte dela. Sintamos-nos parte da natureza, né? E aí os pássaros começam a se bater na parede do celeiro. Havia um celeiro grande nessa fazenda de madeira, né? Tentando entrar lá para se refugiar da tempestade que armava. E o celeiro tinha uma porta. Só que a porta era estreita. Veja a simbologia da lenda, né? E aí os pássaros começam a se bater na parede e o homem olha para aquilo. Ele era bom, lembra? Só era um pouco ignorante das coisas do espírito. Mas ele vai correndo, então pega um ancinho, né? Um garfo de trabalho na roça, no feno, e começa a mover os pássaros assim, para ver se conseguia guiá-los até a porta, para que eles entrassem no celeiro. Mas os pássaros não entendiam. E quanto mais ele movia, né? A madeira tentando movimentar os pássaros para que eles entrassem no celeiro, mais os pássaros se assustavam, perdiam as penas, se batiam na parede, fechando a tempestade. Aí qual foi o raciocínio dele? Ele pensou, se eu fosse um pássaro, seria muito mais fácil. Eu entraria no meio deles, conversaria com eles e os levariam à porta estreita. Nessa hora, o anjo da guarda se materializou para ele e falou, Jesus fez isso, né? Nosso guia maior, nosso Senhor, materializa-se. Em sendo homem, ele nos mostra o caminho da nossa própria renovação, mostrando-nos a porta estreita como a porta da redenção de nossas almas. Mas quão poucos têm conseguido atravessar essa porta? Porque é difícil. Porque o caminho com Jesus requer de nós renunciação. Nesse momento, o homem entendeu que Jesus tinha estado conosco por amor. Foi por amor. E fraternidade foi por mim, por você, por amor a mim, por amor a você, que ele veio, que esteve entre nós. Não por acaso os pastores falam naquela noite inovidável da história terrena. Os anjos aparecem para os pastores naquela noite inovidável. E os anjos cantam, né? Para os pastores que estavam nas proximidades daquela gruta, onde Maria dera à luz, em companhia de José, seu esposo, né? E eles falam, havia nascido o Salvador, glória a Deus nas alturas, paz na terra, aos homens de boa vontade. Jesus vem como príncipe da paz para instaurar a paz, para trazer a paz a todos os corações. Né? Essa missão de Jesus entre nós, de mostrar-nos a porta da estreita, o convite à renúncia dos valores terrenos, para que fôssemos com ele, com um jugo que é leve, que é o jugo do amor, né? O jugo, um fardo que é perfeitamente suportável, que é observarmos que a gente faz não com dor, mas por opção, né? A nossa própria caminhada evolutiva é que a dor virá se nós nos recusarmos ao amor, né? Por isso que a gente repete tanto na casa espírita, quando o amor não consegue, vem a dor. Sigamos Jesus por opção, por amor, porque é tempo
Porque são 2000 anos para a eternidade. Ninguém vai dizer que são 2 séculos, nem 2 anos. São 2 milênios da vida gloriosa dele. É Natal, façamos valer a pena, tá? Tem uma música do cancioneiro popular, da MPB, que diz desse momento difícil da terra, é quando um trabalhador não se vê contemplado nas obras que ele faz. Por exemplo, ele faz uma escola, não pode entrar, faz um prédio público, não pode entrar. E aí ele conta nessa música que ele conversava com Jesus numa capela e que o mestre disse a ele, no recôndito da alma dele: rapaz, deixa de tolice. Fui eu que coordenei a criação da terra, estive aqui desde o princípio, fiz a morada do homem, fiz a serra, não deixei nada faltar. Mas hoje o homem criou asa e na maioria das casas eu também não posso entrar. Que não seja mais assim, tá? Convidemos Jesus para o Natal em nossa casa. E o mestre virá. Como diz em João: eis que estou à porta e bato, e se tu abres, ceio contigo. Nesse Natal sejamos capazes de enxergar Jesus em todos os pequeninos da estrada e possamos compartilhar daquilo que tivermos com Jesus que vem nos pequeninos da estrada. Foi ele que falou. Ele disse, né, que seríamos benditos do Pai quando que somos sempre benditos do Pai quando ele tem fome e damos a ele de comer, quando ele está desnudo e damos a ele de vestir, ou sedento e damos água a ele, ou quando visitamos, seja preso ou enfermo. Nesse momento, né, em aprendizado, os discípulos perguntam para ele: mestre, quando é que estás com fome e te damos de comer? Ou quando é que estás com sede e te damos de beber, Senhor? E ele fala: em verdade vos digo, todas as vezes que fizestes a um desses pequeninos, dos menores da estrada, é a mim que o fazes. Aprendemos a compartilhar, façamos a ceia, mas aprendemos a compartilhar do alimento que nos sobra em casa com aqueles a quem falta tudo. Possamos botar a toalha bonita na mesa, mas lembramos que há aqueles que jazem com frio em algum lugar e sabemos compartilhar os panos que nos chegam, né? Possamos colocar os enfeites em nossa casa, mas lembramos daqueles que estão nas marquises, que dormem neste momento na rodoviária de alguma cidade com frio, e nesses também enxerguemos Jesus e compartilhemos daquilo que temos com esses todos. Coloquemos a estrela na porta de nossa casa, mas lembremos que Jesus, sempre Jesus, o nosso mestre, é que é a verdadeira estrela de Natal. Sabemos trazer o mestre para nós, abrindo morada para ele em nosso coração. Porque na verdade a eternidade é no meu coração, no seu coração, que o mestre quer fazer o presépio dele, onde ele quer morar, onde ele quer fazer morada. Eis que estou à porta e bato. Se tu abres, sei contigo. Nessas reflexões natalícias, eu queria rememorar mais uma lenda cristã com vocês sobre o Natal. Tá bom? Pra gente trazer para nós a essência, o espírito do Natal. Tá? Essa lenda diz que um homem havia sonhado que Jesus ia jantar com ele na noite de Natal. Ele era um homem simples, tinha poucos recursos. E aí, tão emocionado com aquele sonho que ele percebia na alma dele, pressentia que não havia sido apenas um sonho, era uma visão espiritual e que Jesus iria mesmo. Então ele tinha poucos recursos. Ele prepara ali então uma torta de trigo, muito gostosa. Era só o que ele podia fazer, a torta. E aí, então, 24 de dezembro, ele coloca a torta sobre a mesa, no findar do dia, na grande expectativa da visita amorosa, amorável, linda e inovidável do nosso Jesus Nazareno. Sentando no sofá da casa simples, morava sozinho, com a torta sobre a mesa, e espera, ele tinha certeza que Jesus iria. Às 20 horas, alguém bate a porta. Ele pensa: Jesus, consola-te o sonho que eu tivera. Abre a porta. Não é Jesus. É um pai de família. Um trabalhador em busca de emprego, desempregado. Esse homem fala para ele: filho, procurei emprego na cidade o dia inteiro e não encontrei. Você teria algum alimento para levar para minha casa? Porque em casa aguardam minha esposa e filhos. E eu tenho fome. Certamente eles também terão fome. O homem olha para a torta na mesa que ele houvera feito. Ele era bom, lembra? Tinha poucos recursos. E aí pensa: vou dar um pedaço para ele. Não há problema, Jesus não vai se incomodar. E aí, tira um pedaço da torta. Dá para esse pai de família e ele vai embora. E ele fica feliz,
sente um quentinho no coração. Sente um quentinho no coração da paternidade é porque ele deu? Não. É porque ele acionou o DNA divinal que é nele. Porque somos todos filhos de Deus. E Deus é amor, né? E não como filhos de Deus que somos, trazemos todos em nós um DNA amoroso. E aí quando nos reconectamos com os caminhos do amor, com Jesus, que é o amor encarnado na terra, como diz Valdo Franco, o amor não amado, então nos religamos. É o sentido da religião etimológico. For a nossa paternidade, né? Divinal. Jesus é o caminho para isso, né? A gente sente então uma coisa boa no coração dele, de ter dado uma parte da torta. O pai de família vai embora, ele senta-se novamente no sofá, espera de Jesus, consoante a visão espiritual que ele havia tido. Passa um tempo, um espaço de mais ou menos 60 minutos, 9 horas da noite, alguém bate a porta. Aí ele pensa, Jesus, que bom. Aí abre a porta. Não é Jesus. Ele olha e é uma senhora, uma mãe. Uma mãe solo, como há tantas na terra, precisando de apoio para seguir em frente, para dar conta de suas famílias, de seus filhos, de sua vida. Ela fala para ele, filho, tenho procurado emprego, não tenho encontrado. Tenho criança em casa. E eu vou voltar para casa essa hora e é tarde. Faz frio. Era uma noite de Natal fria. Você teria um alimento para levar para minhas crianças ficarem em casa? Ele para, olha para a torta e pensa em Jesus. Aí ele pensa, já sei. Eu vou tirar mais um pedaço e quando Jesus chegar, eu digo que o pedaço que ficou é apenas para o mestre. Eu não vou me alimentar, não. Ele dá de si nesse momento, né? Doa, faz a partilha do pão e dá para a senhora. A senhora fica muito feliz, muito grata e vai embora. E ele sente novamente um quentinho no coração. Foi por ela a paternidade que ele sentiu quentinho? Não, foi por ele. Porque ele se reconectou com os caminhos do amor, da doação, da partilha, do compartilhar. Compartilhar muito mais do que dar. É fazer a partilha, né? Com compaixão. Coisa linda. A mãezinha vai embora, ele fica lá, feliz. E aí as horas vão passando, vão passando. 10 horas da noite, alguém toca a porta. Ele pensa, é Jesus. E aí, vai lá, não abre a porta. Não é Jesus novamente. É uma criança pequenininha, descabeladinha, os pés descalços, como há tantos nas marquises das cidades, na rodoviária da minha cidade, que Brasília tem, na rodoviária da sua cidade, se não for Brasília, também tem. À espera do nosso amor, do nosso afeto, do nosso acolhimento. Tá bom? Pessoal, hoje na Terra morrem muitas pessoas por falta de amor. Pensemos nisso. Porque aquele que morre por falta de cobertor, por falta de alimento, por falta de água, ele não morre por falta de água, nem falta de alimento, nem falta de medicamento. Ele morre por falta de amor. Porque se o amor do nosso coração fosse abundante, fosse maior quantidade, fosse pleno, ninguém morreria. Enxergaríamos cada vez mais como irmãos e teremos o compromisso moral da partilha, do compartilhar. Ele olha para a menininha de pé descalço, ela nem precisa dizer nada, porque ele percebe que ela tem fome. Ele pega, olha para a torta e pensa, vai ver que Jesus nem veio mesmo, vai ver que foi só um sonho, gente, um devaneio. Pega a torta, nem titubeia. Não titubeie diante do amor, tá bom? Às vezes a gente vai se arrepender daquilo que a gente não fez, mas daquilo que a gente fez por amor jamais nos arrependeremos. Não titubeie diante do amor. Se você pode fazer um ato de amor, faça. Ele pega a torta, embrulha e entrega para ela. A menininha vai correndo, feliz, pro lugar onde ela morava, levando a tortinha, né? E ele se queda no sofá. Jesus não ia mesmo, era só um sonho. 11 horas da noite, alguém bate a porta. E ele pensa, quem seria agora? Nem tenho mais torta para oferecer. Naquele ele abre a porta, é Jesus que vem. E aí ele então se coloca aos pés do mestre e fala, mestre, perdoa. Eu fiz uma torta tão maravilhosa para o nosso jantar de Natal, Senhor. Porque eu sabia que tu vinhas. Mas, Senhor, o pai de família, a mãe de família, a criança, as dificuldades na terra se assomam. Mestre, são tantos desafios e não foi possível guardar nada. Jesus o ergue e o abraça. Sinta-se abraçado por Jesus e fala para ele, e como foi maravilhoso a partilha do pão que fizeste comigo. E ele fala, quando foi, Senhor? Que eu partilhei contigo a minha torta, pois que dei toda para todos? Jesus fala, lembra? Todas as vezes que deres a um desses mais pequeninos da estrada, é a mim que o fazes. Estive no pai, estive na mãe, estou na criança. E ele entende, então, que receber os pequeninos da estrada é receber Jesus. Receba
Paternidade de Jesus no seu coração neste Natal e em todos os natais. Quero encerrar, pessoal, as nossas reflexões essa noite acerca do Natal. Eis que chega o Natal. É o tema da nossa reflexão. Contando-lhes uma história que está aqui na obra, tá bom? Na antologia mediúnica do Natal, chamada O Velho Simeão. Essa história nos conta, é uma história verdadeira, tá? Que nos conta a história de um antigo juiz no templo. Jesus nasceu e Maria leva Jesus ao templo para que o sacerdote que lá estivesse orasse, consoante os ditames da religião dela. De Maria era uma mulher completamente religiosa, né? Não se furta a seguir os preceitos da lei mosaica. E ela leva Jesus pequenininho ao templo, quando possível. Nesse templo havia um juiz, o nome dele era Simeão. Pessoal, ele já era secular, mas ele acreditava nas profecias de todos os profetas da antiguidade, de Elias, de Jeremias, sabia que chegaria o Messias. E ele viu os sinais, ele havia visto a estrela, ele sabia do calendário, ele sabia que era chegado o tempo, ele sentia, na alma dele ele pressentia que era chegado o tempo da descida gloriosa do Mestre à Terra. E aí ele pediu todos os dias na oração dele: Deus, não me deixe morrer, Senhor, antes de ver o Messias. Não me deixe morrer, Senhor, antes de ver o grande Salvador. E era um homem bom. Nesse dia, então, ele estava no templo. Entra Maria, com Jesus pequenininho enrolado nos panos. Pausa na história. Vamos pensar, paternidade, Jesus pequenininho? Que coisa linda, esse bebê divinal. Pois é, Jesus foi pequenininho. E Maria, Mãe Santíssima, ensinou a andar, a falar, cuidou dele, protegeu, amou. Veio entre nós como filho de uma mulher pura, maravilhosa, brincou com nossas crianças, cresceu como nós, esteve entre nós, riu, comeu conosco, ensinando-nos a partilha do pão e do amor. Entra Maria no templo com Jesus pequenininho. O velho Simeão está lá para abençoar a criança, como fazia com todas as crianças. Mas ele olha para ela e o coração dele dispara. Ele compreende que é chegado o tempo. É o termo da expectativa. É chegada a hora da terra receber esse divino visitante. E aí, então, ele pede a Maria para segurar o bebê. E Maria permite. E ele segura o nenenzinho, emocionado, tomado de emoção, por estar encarnado, vendo Jesus entre nós. Tão feliz estava o velho Simeão, mas de repente, pessoal, a visão espiritual dele se obnubila, né? E ele vê então a realidade terrena que se apresentava para ele naquele momento. Presta atenção, pessoal, porque a realidade material não é realidade vera, é uma face apenas tangível de tudo que está acontecendo. Todo o cenário nós não estamos vendo. Cuidado para a matéria não nos arrastar, nos impedir de ver o que realmente está acontecendo, tá bom? Nós vemos uma fração muito pequena da luz, nós vemos só um pedacinho da realidade quando estamos encarnados. Presta atenção, para você não ser iludido pelo pouco que você está vendo na matéria. Toda uma realidade espiritual à volta, é todo um planejamento espiritual à volta, há uma nuvem de testemunhos à nossa volta, tudo isso acontecendo e não estamos vendo, né? Velho Simeão, olhando só para aquele momento, aquele retrato material, então tem a visão espiritual obnubilada e fica confuso. E ele trava um diálogo maravilhoso com o pequeno Jesus neném. Ele olha para Jesus, olha para Maria e trava um diálogo assim, mente a mente com o neném. Aprendemos aqui na psicografia do Chico. Ele fala assim para o bebê: Senhor, eu sei que tu és o nosso Salvador. Só, Senhor, que as Escrituras davam-nos conta de um grande rei que governaria o nosso povo e a terra. No entanto, Senhor, tu chegas nos braços de uma mãe, quase uma menina, que é uma dona de casa. Que tipo de rei tu serás, Senhor? Diga-me. E o menino Jesus olhava para ele e fala: Senhor, nossos profetas da antiguidade, as Escrituras, falavam de um grande líder que ia levar o nosso povo à libertação, ia conduzir a terra a uma grande revolução. No entanto, Senhor, tu és apenas uma criança, envolta nos paninhos simples e humildes. Eu conheço teu pai, um trabalhador. Que tipo de líder tu serás, Senhor? Desconheço. Desconheço a resposta para a minha pergunta. Senhor, me explica. E por fim ele pergunta: Senhor Jesus, enxergo-te, sim, como o grande emissário de Deus. No entanto, Senhor,
esperava alguém que fosse reinar na terra. E chegas até mim assim, frágil, como um pequeno bebê, pequenininho. Onde é que tu vais reinar, Jesus pequenininho? Explica-me, Senhor. Deve ser que eu sou muito velho. Lembra, pessoal, Bartimeu tinha quase 100 anos. Ele fala, deve ser, Senhor, que eu sou muito velho e já não consigo mais enxergar as respostas de Deus na terra. Onde é que tu vais reinar, Jesus? Explica-me, Senhor. E aí, nessa hora, o velho Simeão vê, os Espíritos falam, aqui na psicografia do Chico, Jesus, nenenzinho, levantar a mão. Quando ele pergunta, onde é que tu vais reinar, Jesus? Levantar a mão pequenininha, gorduchinha, e bater 3 vezes aqui no coração do velho Simeão. O velho Simeão, então, entende, devolve o bebê para a mãe e fala para Deus, que é nosso Pai. Agora, Senhor, despede, enfim, o teu servo, porque meus olhos já viram a salvação. Ao perguntar para o menino Jesus onde é que ele reinar, e ver que Jesus batia no coração dele, ele entendia, abria-se de novo o olhar espiritual do velho Simeão. E ele compreendia que é no coração da criatura humana que Jesus almeja reinar. Não seria nunca nos pórticos ilusórios da terra, na materialidade impermanente da terra, que Jesus almejaria reinar, senão no meu coração, paternidade, no seu coração. Abra o seu coração para que Jesus entre e faça morada em nós e transforme a nossa vida. Construamos uma intimidade com o Mestre para que Ele possa nos usar na vida, transformando-nos para que possamos também transformar a terra. Que nosso presente de Natal para Jesus, enfim, precisamos oferecer algo ao Mestre, né? Seja falarmos, enfim, para Ele, Senhor, amado Mestre, empresta-me tuas mãos, tua voz, teu olhar, teu sorriso, Senhor, para que eu possa, neste Natal, em todos os natais, levar-te ao meu irmão. Que essa seja a nossa maior alegria, levar Jesus por meio da nossa conduta, retificada, corrigida, renovada, todos os dias, àqueles que vierem no nosso caminho. Hoje, também amanhã e sempre, pessoal. Obrigada, um feliz e belo Natal a todos nós. Obrigada pela companhia de vocês durante todo o ano. Jesus conosco.